Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Cátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje abordaremos a última frase, pérola, entre aspas, proferida pelo presidente da República durante um evento recente realizado nos Estados Unidos, segundo o qual ele disporia de provas, isso mesmo, provas concretas, de que as eleições de 2018 que ele venceu teriam sido fraudadas. Bom, essa afirmativa nos coloca, em princípio, diante de três possibilidades. Ou bem as referidas provas, e aí abre-se um cenário de novo pleito eleitoral, de uma nova corrida eleitoral, ou bem ele se recusa a apresentar essas provas, já que ele mesmo teria dito que essas provas seriam apresentadas quando ele julgasse conveniente fazê-lo, e aí pode incorrer até em crime, ou bem, o que me parece ser a hipótese mais plausível, ele não dispõe dessas provas, aí sim podendo incorrer até mesmo em crime de responsabilidade por mentir em público, mentir diante da nação acerca de um fato gravíssimo, extremamente relevante. Bom, a par de todo o cenário caótico internacional gerado por coronavírus, gerado pela crise no petróleo, o que nós percebemos é que o presidente da República, em 1 ano e 3 meses de sua gestão, pouco faz além de criar crises no interior do seu próprio governo, de fazer quase que uma oposição a si próprio. A esse respeito, eu gostaria de destacar uma entrevista concedida ontem no programa Roda Viva, do canal Cultura, da TV Cultura, pela senadora Simone Tebet, senadora esta que teve um papel de enorme protagonismo no impeachment de Dilma Rousseff, em votações relevantes que têm sido realizadas no parlamento nos últimos anos, a saber, a mini-reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e que atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça. Nessa entrevista de mais de 1 hora, sugiro que vocês assistam a entrevista, a senadora bem sintetiza a situação, no mínimo peculiar, que nós vivemos, de um presidente da República cercado de uma ótima equipe técnica, e aí com grande ênfase na economia, nos nomes da economia, por exemplo, na saúde, também um outro ministério que parece ter um staff técnico muito bom, o da agricultura, que é capitaneado por uma pessoa bastante técnica ligada ao agro, e que, apesar dessa equipe de pessoas de quase notáveis, teria dito ela no programa, apesar disso, o presidente tão somente gera conflitos no seu próprio governo, preso que se encontra ao que ela chamou na entrevista de ontem de, abre aspas, fundamentalismo ideológico, ou seja, buscando combater um inimigo que já deve ou deveria ter ficado no passado, a saber, o PT, em vez de pensar o nosso presente e o nosso futuro. Inimigo este real que, no dizer, entendo eu, muito lúcido da senadora, seria o próprio tempo. Por quê? Porque a economia do país rasta, os nossos investimentos em infraestrutura são praticamente nulos, não conseguimos atrair investidores estrangeiros, muito pelo contrário, os poucos que havia têm nos deixado, até mesmo investidores nacionais têm deixado o cenário. Então, ou seja, como bem colocado pela senadora Simone Tebet, em vez de guerrear contra o tempo, que atualmente é o nosso pior inimigo, na luta por oportunidades de trabalho,
por crescimento, por surgimento de riqueza no país, ele se ferra a essa guerra ideológica do passado e chega a uma retrospectiva de quase um ano e meio atrás, tentando elocubrar se teria havido fraude nas eleições, inclusive, mais uma vez, desafiando uma instituição que é o próprio TSE, que homologou a vitória dele, e na época ele recebeu o certificado da ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, e jamais questionou a regularidade do pleito eleitoral. E nem poderia, até porque, reitere-se, ele foi a parte vencedora. Eu acho que esse discurso faria um pouquinho mais de sentido, teria mais cabimento na voz da parte vencida, não da parte vitoriosa. Enquanto todos esses problemas se arrastam, onde estão aguardadas reformas? Onde está a reforma administrativa? Onde está a reforma tributária? Onde está o empenho do Planalto na tramitação de PECs que já se encontram no parlamento e cujo exame o Planalto deveria envidar todos os seus melhores esforços para acelerar, como, por exemplo, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo? Onde está todo esse empenho, toda essa energia do presidente da República? Acho que gasta inutilmente em debates supostamente ideológicos, em frases de efeito, como essa que estamos comentando em breves linhas nesse canal. Lembremos que Jair Bolsonaro, até 2018, membro do baixo clero do parlamento, deputado pouco conhecido, que pouca atuação teve no impeachment de Dilma Rousseff, tenhamos isso em mente, basta que vocês consultem alguns documentos da época, como, por exemplo, o documentário muito bom, Não Vai Ter Golpe, do grupo MBL, que mostra claramente que o senhor Bolsonaro não teve outro papel no processo de impeachment de Dilma que não encher pichulecos, não teve maiores articulações políticas, até porque ele não podia, ele era baixo clero. Então, lembremos, mais uma vez, não custa lembrar, o que levou o senhor Bolsonaro ao Planalto, à vitória na corrida eleitoral. Segundo vários analistas de diversos espectros, 3 fatores fundamentais. Primeiro, a enorme preocupação do país com segurança pública. Nós somos um país que mata mais que na Síria, mais que num país em guerra deflagrada como a Síria. Então, o voto em Bolsonaro, para grande parte do eleitorado, representou uma esperança de melhoria nos índices de segurança pública, por ser ele tradicionalmente ligado a forças de defesa, como polícia, exército, militares, etc. Ponto 2. O repúdio completo ao PT. Grande parte do eleitorado tampouco aguentava ver membros de gangues petistas que haviam sido processados e julgados com fartas provas, com evidências de corrupção, de lavagem de dinheiro, de crimes pavorosos contra a administração pública, contra o erário. Grande parte desse eleitorado não aguentava mais deparar com a possibilidade de volta do PT ao poder. Esse foi um segundo fator. E um terceiro fator, a esperança na economia, esperança essa cristalizada na figura do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, então designado como posto Ipiranga, que representou grande parte do eleitorado. Bom, vocês acham, na opinião de vocês acham que essas metas colocadas durante a corrida eleitoral, essas promessas, foram minimamente cumpridas?
acredito que nenhuma delas, pelo menos até o momento. Em relação aos números de segurança, tivemos sim uma pequena diminuição nos índices de homicídio no país, mas nada que fosse extremamente relevante ou significativo. Em relação ao repúdio ao PT, chega até a ser curioso que o nosso AGU, nosso advogado-geral da União, e o nosso PGR, ambos indicados pelo senhor Bolsonaro, mantenham estreitíssimos vínculos com o PT. Chega a soar irônico. Em relação às promessas na economia, eu não preciso nem relatar a vocês que leem os noticiários, que acompanham o dia a dia, que sofrem na própria pele os efeitos de uma economia que se arrasta, de um PIB ínfimo que tem sido classificado como, entre aspas, pibinho, e que foi, inclusive, alvo de mais uma das troças presidenciais que, na semana passada, chegou a contratar um humorista para oferecer bananas à imprensa e fazer troça em torno do pibinho, ou seja, de uma realidade econômica tão desfavorável que mantém milhões de pessoas em situação de desemprego, de subemprego, de informalidade no trabalho, várias pessoas encrencadas, com cheque especial, endividadas, e essas pessoas se viram objeto de escárnio, de troça do presidente da República, via um humorista pago, reitero, com o nosso dinheiro, com dinheiro público. E aí, numa situação diante desse paradoxo, ou seja, um país inteiro, ou melhor, grande parte do país elege uma determinada pessoa com um certo programa, com certos programas, e aí o que se vê é a geração contínua de crises intestinas, enquanto que esse programa está longe de ser implementado. Pensamos, seria o caso de nós discutirmos um pouco institutos como, por exemplo, o recall na política? O que é um recall? Em brevíssimas linhas, é um instituto já usado em alguns países, como os Estados Unidos, onde não só políticos, como outros agentes públicos podem ser removidos de seus cargos sem processos, sem acusações formais, sem que haja uma motivação relevante, apenas mediante a coleta de assinaturas de eleitores, de pagadores de impostos insatisfeitos, que, em última análise, eu acho que são mesmo as pessoas que deveriam tomar as decisões no mundo político, já que pagam por todo esse circo de horrores, por todas essas pessoas, tanto do executivo quanto do parlamento, do judiciário. Somos nós, com os nossos impostos suados, que pagamos tudo isso. Então, em países que já adotam esse sistema de recall, basta uma coleta de assinaturas para a remoção desde presidentes da República até presidentes de autarquias, pessoas que exerçam cargos públicos. O que vocês pensam a esse respeito? Eu acho, no mínimo, que esse instituto deveria merecer maior estudo, maior aprofundamento, quem sabe dentro de um cenário de uma possível reforma política, de uma reforma eleitoral. E aí fica a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje, que é uma dúvida que me atormenta, eu não tenho a menor certeza a esse respeito. Será que a implementação de um recall político no Brasil tornaria a nossa democracia mais sólida, ou seja, colocaria agentes públicos constantemente sob o escrutínio de seus eleitores, de seus pagadores de impostos, sinalizando a eles a seguinte mensagem: olha, vocês estão sendo vigiados, vocês podem sim ser objeto de cobrança por parte daqueles que pagam os seus salários, as suas benesses, e se vocês não cumprirem,
as metas, se vocês não atenderem às expectativas das pessoas que os colocaram lá, que lhes outorgaram o poder, a capacidade de exercer o poder, vocês poderão sim ser removidos desse cargo público. Então, vocês acham que esse seria um instrumento para conferir mais eficiência à nossa democracia, mais força à nossa sociedade civil enquanto tal? Ou vocês acham que um eventual recall à moda brasileira se tornaria apenas mais um instrumento de barganha, de acordos políticos sórdidos? Fica esse questionamento, eu acho muito importante estudarmos e pensarmos a respeito. Bom, por hoje essas eram as considerações que eu tinha a trocar com vocês. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem os seus likes, deixem os seus comentários e até o próximo Chá com Debate.